Bem certo, amados, que ao término deste culto nós possamos e vamos sair declarando que a gente teve um encontro com o Senhor Jesus, amém? Quem veio adorar o Senhor Jesus nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, você está no lugar certo, pois você está na casa do Todo-Poderoso, amém? Fecha os seus olhos em nome de Jesus, vamos dar início adorando a Ele. O segredo está em adorar o Senhor primeiramente. Feche seus olhos, entra na presença de Deus agora, esqueça tudo lá fora. Pai, nós abrimos aqui este culto, Senhor, na Tua santa presença, e pedimos ao Senhor que toma a direção, que toma o controle e que tenha liberdade, Senhor, para mais uma vez derramar o Teu Santo Espírito, a Tua presença. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar enviando, Senhor, a Tua presença, a Tua graça sobre vidas aqui, porque cremos, Senhor, que hoje declaramos mais uma vez, vamos declarar que a gente teve um encontro com o Senhor. Derrama a Tua santa presença, o Teu poder, derrama a Tua unção, Pai, envia o Teu Espírito Santo nessa noite. Já toma a frente, toma o controle, Jesus, toma a direção, porque tudo aqui, Senhor, é para a Tua glória, é para a honra e glória do Teu santo nome. Receba as nossas vidas nessa noite, a Tua igreja. Receba, Senhor, cada um, Deus, que aqui chegou para Te adorar, para Te buscar, para Te bendizer, para alegrar, Senhor, na Tua santa presença. Que o Senhor, Deus, tenha liberdade, Jesus, para derramar o Teu poder, para falar mais uma vez aqui nessa noite. Derrama a Tua glória, o Teu poder sobre vidas aqui, Jesus. Nós Te adoramos, nós bendizemos, Deus, o Teu santo nome nessa noite. A igreja entra na presença dEle adorando primeiramente. Dá lugar para o Espírito Santo do Senhor nessa noite. Grandes coisas Ele tem para a nossa vida, aleluia, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus, bendizemos o Teu santo nome. Da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, declare, amados, nessa noite, eu aleluia. cantarei. Cante, adore ao Senhor. Declara a bondade dEle, Ele é fiel. Quantos motivos você tem para adorar, para agradecer a Ele? Comece adorando, dá início exaltando a Ele. Oh, Jesus, aleluia. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Te declara pro Senhor, eu sei que és meu Pai, e que amigo és, Senhor. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declara que Ele é fiel, amados, aleluia. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei Da bondade de Deus. Pai, nós declaramos, Senhor, nessa noite, que essa bondade possa estar sobre cada vida, a Tua graça. És fiel em todo o Derrama o Teu poder, a Tua unção sobre vidas aqui, Senhor. E em todo o tempo, todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei, Jesus, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode levantar as tuas mãos nessa noite e declara sobre a tua vida. Me seguirá, Jesus. Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. me seguirá, Senhor.
sobre tua você. bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Bendito és o teu santo nome, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és Todo santo. tempo tu és Tão bom, Senhor. tão bom. Aleluias, Com aleluias. todo o fôlego que Te tenho, adoramos, Jesus. eu canto. Nós declaramos nessa noite a tua da bondade. bondade. Nós declaramos a tua de fidelidade, Deus. Senhor. O quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é fiel, Da o bondade. quanto o Senhor é maravilhoso, Jesus. E mais maravilhoso, Senhor, ainda é saber que nós temos essa oportunidade, Deus, de estar na tua presença, de estar te adorando. Maravilhoso é, igreja, saber que você tem mais uma oportunidade para adorar Ele, para estar na presença dEle. Você está na casa do Pai, você está diante da presença dos santos do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que tem te fortalecido até aqui, daquele que tem ajudado a igreja do Senhor, daquele que tem te levantado nos dias maus. Quão bom Ele é, oh aleluias, quão maravilhoso é buscar a presença dEle. E nessa noite nós podemos declarar e dizer que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é poderoso, e que não há, Jesus, outro Deus além de ti, que é verdadeiro, que é santo. Oh aleluias, aleluias. Vem se fazer presente mais uma vez, vem tocar sobre vida, Jesus. Vai, vem receber, Deus, este culto ao Senhor, porque nós viemos cultuar a ti, Senhor. A tua igreja não veio cultuar, Pai, o homem, mas nós viemos cultuar ao Senhor, declarar que o Senhor é santo, te engrandecer, Deus, porque tu és digno. Senhor, faça com que nessa noite a tua igreja venha ter um encontro com o Senhor, venham ser tocados e impactados pela tua presença, pela tua glória, pela tua unção nessa noite. Fica conosco, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém, diga glória a Deus. Abre os teus olhos, glorifica com as palmas o santo nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas Deus tem para as nossas vidas nessa noite, amém? Você apenas crê e toma posse, dá lugar para Deus essa noite, amados. É noite de encontro com o Senhor, que você possa adorar Ele do fundo do teu coração. A maior experiência para a vida de um ser humano é ele se encontrar com o Senhor. Eu sei que você pode talvez dizer que nessa noite eu tive uma experiência assim, 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 mas a maioria das nossas experiências são físicas, e o que eu estou te falando é espiritual, é algo que vem de dentro, é algo que toca lá no profundo, que é teu encontro com o Senhor. Busque, pois tenho certeza, amado, que cada vez mais que você encontra com o Senhor, que você busca, que você adora, cada dia mais você está bem, porque se você estiver bem com Deus, você vai estar bem com tudo, em nome de Jesus, amém? Eu estou passando algumas oportunidades de trazer a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O grupo Geração Renovada, adorando o Senhor, amém? Logo após, o evangelista Júnior também estará com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Boa noite. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço que se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia.
Deus, pode se assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Evangelista Júnior, da oportunidade, amém? Glória a Deus. Saudade e glorificado nosso Deus, aleluia. Boa noite, igreja, e a paz do Senhor Jesus, amém? Como diz o Jovens aí, a nossa geração tem muita lenha para queimar ainda, né, igreja? Na presença de Deus, nós vamos confiar, acreditar, e grandes coisas Deus vai fazer na tua vida nessa noite, amém? Sua semana será uma bênção, igreja, em nome de Jesus. Você vai ver como é bom iniciar a semana na presença de Deus. Eu vou deixar um versículo aqui, igreja, lá no livro de Salmo 119, que disse assim: bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam a lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, igreja. Nós estamos aqui nessa noite num propósito de adorar, de exaltar, de glorificar o nome do nosso Deus. Mas como disse aqui na palavra, o salmista Davi deixou para nós nessa noite: eu buscar o Senhor de todo o meu coração, eu me entregar na presença dele e dizer: Senhor, eu te amo e o Senhor Deus é tudo na minha vida. O Senhor Deus está acima, Pai, dos meus planos, dos meus projetos. Como diz o pastor aqui agora, se tem uma coisa melhor na vida do ser humano, é quando ele encontra com Deus. Porque quando ele encontra com Deus, você não precisa de mais nada. Tudo que vai vir acrescentado na sua vida foi porque o próprio Deus preparou, igreja. Se você tem uma família abençoada, se você tem tudo, foi porque Deus te deu, Deus te entregou. Amém? Porque ainda diz o título assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aquele que tem prazer de andar, de meditar na lei do Senhor, ele tem uma felicidade que é diferente. A verdadeira felicidade encontra quando você tem Jesus no coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Eu vejo que tem irmãos nessa noite nos visitando nessa noite, né? Em nome do Senhor Jesus, tem aqui uns irmãos, né? Uma caravana aqui de Anápolis, né? Andando no CI. Vou falar o nome de todos, que o pastor é ruim de nome, né? E aí acaba esquecendo. Tem ali, ó, pastor Irani também, né? Os irmãos, irmão Igor, esposa. Temos irmãos ali, é a primeira vez? Irmãos ali do meio ali? Ou já vieram já antes? É a primeira vez? Ainda não, né? Os irmãos ali também já vieram já antes, né? É a primeira vez? É, amém. Amada igreja, o que nós dizemos para eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade para adorar e glorificar a Deus juntamente conosco nessa noite, amém? Eu quero passar a oportunidade aqui ao pastor Irani, deixar uma saudação nessa noite, aquilo que Deus colocar sobre o coração da pastora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Estamos felizes. Seu domingo foi abençoado. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui pela segunda vez. Hoje, com a minha família completa. Meu filho, minha filha, minha neta, meu genro. Completo. Os meus milagres estão aqui hoje, pastora. Os meus milagres. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. A gente não valia nada, mas Jesus nos transformou e agora nós somos bons também. Glória a Deus. Estou feliz por estar hoje numa noite de adoração, numa noite de louvor, numa noite de ação de graça. Acredito que cada um de vocês que entraram aqui neste lugar tem algo para agradecer pela semana que você viveu, pelo dia que Deus te proporcionou. Talvez hoje eu e você poderíamos estar aqui, mas a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia dele está sobre nossas vidas, e é por isso que eu e você estamos de pé, e aqui adorando o Senhor. Sabe, muitas pessoas talvez gostariam de estar aqui no seu lugar, muitas pessoas gostariam de estar ocupando essa cadeira, mas eles não tiveram força.
quem sabe estão desgarrados e não tem força para voltar, não tem força de estar aqui neste lugar. Mas eu e você, que Deus assegurou nas nossas mãos, viemos aqui hoje para adorar. E aqui é um lugar de louvor, é um lugar de adoração, e o Senhor se faz presente nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio nessa noite em busca, mas eu tenho uma certeza que Jesus, que chegou primeiro, que mora neste lugar, tem algo especial para a tua vida. Eu quero deixar, para ser rápida, eu quero deixar 3 versículos aqui nessa noite na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 14, que nos diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proeza. 16. E a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor se faz proeza. O salmista que ele expressa, diz assim: o Senhor é a minha força. Ele está afirmando que sem essa força ele não seria ninguém. E eu quero dizer para você que essa força, sem essa força, nem eu e nem você poderíamos estar aqui hoje. Mas essa força que há em nós é a do Senhor Jesus. E você está aqui nessa noite para receber, mas também para adorar. Então abra sua boca, glorifique o Senhor, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor tem bênção para a tua vida. No dia que eu vim aqui pela primeira vez, nós contamos um milagre. Eu contei o milagre do meu filho, e ele está aqui. Algumas das irmãs, não sei quantas estão aqui hoje, que estavam naquela noite. E hoje ele está aqui para adorar o Senhor. Contei o milagre da minha filha, que não podia engravidar, mas ela também hoje está com o seu bebê no colo e vai hoje apresentar essa criança. Eu quero dizer para você, se você entrou aqui desacreditado ou desacreditada de algo que foi dito para você um dia, de uma promessa que ainda não se cumpriu, eu quero te dizer que ainda há tempo, porque o Senhor é fiel. A palavra do Senhor não volta atrás, aleluia. Ele vai cumprir na tua vida. Tenha esperança e tome posse nessa noite. Que Deus abençoe essa igreja. E a igreja está linda, pastor. Vai ficar mais cheia. Daqui mais um dia tem que procurar outro lugar, né, pastora? Em nome de Jesus, prepara para um lugar maior, para encher essa igreja, porque está vindo almas e almas, pastor. Deus abençoe, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Aleluias, glória a Deus, amém? E nós cremos no santo nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero passar aqui para o evangelista Reginaldo, em nome de Jesus, amém? Irmão, na paz do Senhor, amém. Como é maravilhoso estarmos na casa do nosso Deus. E é tão maravilhoso quanto a gente escuta tantas bênçãos na vida de um ser humano que contou. E quantos aqui, se a gente for olhar e for perguntar quantas bênçãos que nós temos, porque Deus nos entregou, porque Ele faz na nossa vida, porque Ele é misericordioso. Por quê? Porque muitas vezes não merecemos, mas mesmo assim Ele é fiel em nossas vidas, amém? E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é tão maravilhoso, que é dentro disso que a gente vê tantas bênçãos acontecendo. E muitas das vezes a gente acha que a gente não tem algo para agradecer. Muitas vezes eu peço algo para Deus e eu não consigo. Muitas das vezes eu fico chateado, fico bravo. Mas só por isso aqui, ó, em Salmo 139, 13, que diz assim: pois formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e as tuas obras são admiráveis.
Então você nunca, se a gente for olhar para Deus, eu nunca tenho motivo para não agradecer, porque Ele me formou, Ele me deu a vida, e se eu e você está aqui, foi porque Ele permitiu, é graças a Ele. Então coloca algo no teu coração, que sempre temos algo para agradecer, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quero passar a oportunidade ao nosso irmão Alisson, amém? Para adorando ao Senhor, à vontade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é Jesus. Salve nós. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Amém. É um prazer estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma família do Senhor Jesus. A gente já estava em umas semanas cumprindo umas agendas e hoje a Laila falou, não marca nada não, que eu vou apresentar a bebê. Eu falei, vamos desmarcar então o que tiver marcado e vamos lá, e estamos aqui. Que bom conhecer mais um povo de Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Ele está aqui, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Vamos adorar o Senhor, diga! Quando estiver frente ao mar e não puder, Ele está abrindo o mar aqui nessa noite. Abaixo e calabás. Não tenha medo, irmão, se atrás vem, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Toda vez que o mar vermelho, chame logo. É nas horas mais difíceis, pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares, é a promessa que nós temos essa noite. Faça como Israel, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, quando estiver e não puder,
atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha Ele está te atravessando nessa noite. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho, chame logo este homem. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Se passares pelo fogo, se nas águas, faça como, e no nome do Senhor, do outro lado cantou. Você pode se colocar de pé nessa hora. Vamos declarar assim, ó. E outro igual não há. E outro igual não há. Ele está aqui. Declare. E outro igual não há. E outro igual não há. Declare, diga, e outro. E outro igual. Pro céu ouvir, declare. E outro não há. E não há ninguém como nosso Deus. Outro igual não há. Quem precisa de uma bênção, diga. Já na luz do dia raiar, lá estava a cena quem vinha. Ele está aqui nessa noite. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistir. Oh, não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia. Só quem veio buscar a vitória nessa noite. A vitória está na insistência. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Só você que precisa de uma bênção, declare. Preciso de uma bênção, não. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não sei como você entrou aqui essa noite, meu irmão, mas eu sei que na insistência nós encontramos o milagre. A palavra do Senhor em Mateus 7 vai dizer: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Apóstolo Paulo vai dizer: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual é a causa que você tem buscado nessa noite uma resposta? Sara havia recebido uma promessa há muito tempo, e isso não aconteceu, e ela acabou tentando fazer as coisas do jeito dela. Mas a última vez que o anjo veio visitá-la, e veio só para ela, ela recebeu a promessa, mas junto com a promessa ela recebeu a renovação da espera. Muitas vezes nós estamos esperando algo e desistimos já, porque faz muito tempo.
mas que nessa noite você receba a renovação da espera, para que você alcance a promessa. Então nós vamos declarar mais uma vez: preciso de uma bênção. Mas você vai cantar com fé, você vai cantar com fé de quem está recebendo um renovo de espera pela sua promessa nessa noite. Preciso de uma bênção. Sobre a sua vida. Aleluia. Em nome do Senhor, pode se sentar, amados. Em nome do Senhor Jesus. Quem está sentindo a glória de Deus na casa? Graças a Deus, amém? Vamos nos preparar aqui, porque estaremos apresentando uma criança ao Senhor nesse momento, amém? Isso é bênção, amados. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quero chamar o casal aqui, nosso irmão Igor, né? E a Laila, com a criança, em nome do Senhor Jesus. A testemunha também estará presenciando, né? Em nome de Jesus. Pode subir no altar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Irmão Igor, irmã Laila e a Ana. Muita glória.
Ana de Angeli. O pastor é ruim de nome, já tinha avisado desde o começo, né, mano? E olha que eu ensaiei esse nome ali dentro, confesso pros irmãos. E uma pastora, quando viu o nome ali, eu falei, vamos ensaiar, porque já sou ruim de nome, viu? Mas lá vai dar certo em nome de Jesus. Mas ainda falhou, mas agora Ana de Angeli. Ô glórias, hein? Aleluias, amém? Criança abençoada, né, da parte do Senhor, como a pastora disse aqui, um milagre do Senhor, uma benção, né? E vai continuar sendo benção para as vossas vidas cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, amém? Amados, baseado na palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22, diz assim, o subtítulo diz: a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, amém? Como eu sempre falo aqui, volto falando novamente, né? Criança, nós apresentamos ao Senhor. A criança, ela não sabe ainda se ela deseja descer às águas, né? O batismo. Então nós, dentro da palavra do Senhor, o que nós fazemos é apresentar o Senhor. E é o que nós vamos fazer nessa noite, né? Para a vida dessa criança Ana de Angeli. Amém? Vamos estar apresentando o Senhor, entregando a presença de Deus. E tenho certeza que a presença do Senhor estará com ela e com vocês todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Estaremos apresentando ao Senhor como a palavra do Senhor diz. E cremos, a presença do Senhor estará com essa família, com essa criança, cada dia mais. Chegará uma certa idade, amados, que a Ana poderá responder por ela mesma. Então ela dirá para os pais: olha, eu quero descer as águas, eu quero me batizar. Então assim ela será batizada nas águas para remissão de pecados. Mas nessa noite nós apresentamos ela ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o reino dos céus são das crianças, pela inocência que há sobre ela, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Songe o alto a cabeça dela. Amém? Fecha os nossos olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento essa criança ao Senhor, Pai, no teu altar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, receba aqui a apresentação e a consagração da Ana de Angeli, meu Deus. Que a poderosa mão do Senhor, Deus, esteja sobre a vida dessa criança, guardando, protegendo, abençoando. Pai, baseado dentro da tua palavra, debaixo da palavra do Senhor, assim como o Senhor Jesus, Pai, foi levado ao templo, Senhor, logo após o teu nascimento, e ali, Senhor, o sacerdote apresentava o Senhor ao céu, apresentava o Senhor a Deus. Pai, aqui foi trazida até nós essa criança, Senhor, pela vida desse casal, os pais, na confiança, Senhor, que nessa noite nós entregamos e apresentamos ao Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, eu declaro aqui apresentada, consagrada ao Senhor, que a tua presença esteja com ela todos os dias da vida dela. Pai, que no decorrer do crescimento, Senhor, da Ana, que a tua presença, Pai, esteja guardando os teus anjos, Pai, revestindo, dando livramento, protegendo, Senhor, que no nome santo do Senhor, Pai, que cumpra o que o Senhor Deus tem, Senhor, para a vida dessa criança. Jesus, e que jamais o inimigo possa parar os teus propósitos, tudo aquilo que o Senhor Deus tem, Pai, porque não veio não veio por acaso. O Senhor Deus tem propósito em tudo. O Senhor sabe o tempo certo. O Senhor honrou esse casal. Pai, a vida da Ana, Senhor, é um milagre nas tuas mãos. Então tenha liberdade, Senhor, para cuidar dessa criança, que no decorrer do crescimento também está crescendo o propósito, estará também crescendo uma história, estará também crescendo uma unção, estará também crescendo, diz o Senhor, um chamado, estará crescendo também propósito
de Deus sobre a vida e sobre a casa deles. Senhor, declaro consagrada e apresentada a vida da Ana ao Senhor, que a poderosa mão do Senhor esteja com ela. Abençoa aqui também os pais, o Igor, Senhor. Abençoa aqui também, Senhor, a mãe, em nome do Senhor Jesus, as testemunhas. Pai, que no nome santo do Senhor, a tua graça, a tua presença, o teu poder esteja sobre essa família. Guia, meu Pai, os pais a estar dando a direção certa para o crescimento dessa criança, Pai, que é na tua presença cada dia mais, Deus. E temos a certeza, Pai, que é mais um instrumento nas tuas mãos. Que a tua presença, o teu poder esteja com eles. É o que nós declaramos, entregamos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte, igreja, o nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus é com vocês, Deus é com essa criança. Em nome do Senhor Jesus, amém? Nós temos aqui um certificado de lembrança, né? Que a gente vai estar assinando aqui e dando à família, como a gente sempre faz aqui. Eu quero agradecer também, claro, a confiança, né? Está trazendo para a gente consagrar para mim uma honra como servo do Senhor, e que Deus possa estar abençoando cada dia mais. O que sempre precisar da gente está aqui também, em nome de Jesus, amém? Vou estar passando para a pastora aqui, que vai ler aqui o certificado, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimentar a todos na paz do Senhor, amém? Vou estar lendo aqui. Certificamos que Ana D'Angeli Avelino Melo, nascida no dia 4/2/2025, filha amada e esperada de Igor Melo Teles e Laila D'Angeli Avelino Brito dos Santos Melo, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22, no dia 4 de maio de 2025. Glória a Deus, amém? Vamos estar assinando aqui. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te Glória a Deus, amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Uma criança abençoada, linda, né? Em nome de Jesus. E que benção de saber que é benção, milagre do Senhor, amém? Amados, aproveitando que a amada igreja está de pé, abra as vossas Bíblias em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Apocalipse, amados. Deus traz uma palavra em Apocalipse nessa noite, capítulo 3 e versículo 14, amados. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 14, aleluias. Digno ao Senhor de ser louvado. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 14. Vida, Senhor. Queremos te adorar, te louvar, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne. Aleluia, amém, igreja? Quem encontrou, diga glória a Deus. Capítulo 3, versículo 14, amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai,
Nós pedimos a revelação da Tua Santa Palavra. Sabemos, Senhor, que essa é a palavra que o Senhor Deus trouxe, está trazendo essa noite. Eu peço ao Senhor, debaixo da Tua graça, Pai, eis-me aqui, me usa para falar com a Tua igreja, para falar com o Teu povo, para falar com os Teus filhos nessa noite. Tenha liberdade para falar o nosso coração. Tenha liberdade para revelar o Teu querer, Senhor. Porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, é a Tua voz que nos ensina cada dia mais, Senhor, está Te buscando, Te adorando e andando na Tua santa presença. Fala conosco nessa noite, revela a Tua palavra, o Teu querer para as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus, pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler o texto, amados. Em seguida, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Apocalipse 3 e versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim que compres ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Glória a Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Diga glória a Deus. Ao vencedor dar-lhe eis sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Para um minutinho aí, no nome santo do Senhor Jesus. Amados, essa palavra que Deus traz em Apocalipse é o que Deus trouxe ao meu coração nessa noite. E quando a gente vê, quando a gente lê, eu já imagino os irmãos, olha, poxa, que palavra forte que o Senhor Deus aqui fala, né? Na carta da igreja para Laodiceia. Para que você entenda melhor, amados, a Bíblia vai dizer que quem escreve essas cartas aqui, usada pelo Senhor, é o servo João, o apóstolo João, a Bíblia vai dizer. E num desses momentos, amados, que ele vai escrever, Apocalipse é revelação, é algo do que vai acontecer. E muitas das coisas que a gente tem vivido hoje está aqui dentro da palavra do Senhor. Na verdade todas, né? Mas muitas que mais têm crescido e apertado está aqui, que já foi revelado há quantos mil anos atrás, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, amados, que João, o servo do Senhor, que é escolhido, para que os irmãos entendam melhor, eu quero voltar um pouco lá atrás. A Bíblia vai dizer que João está num dos finais do teu ministério. E eu estou dizendo finais da vida também, que ele está ali cessando, ele está ali num tempo de perseguição. E a Bíblia vai dizer que num desses momentos João escreve dizendo: olha, fui eu deixado na ilha de Patmos. E num daqueles momentos que ele é deixado, a Bíblia diz que lá ele é largado. Era um lugar, mas para que você entenda melhor, de costumes romanos, que era um lugar que eles usavam para castigar pessoas. Em outras palavras, era uma punição para João. Era um tempo de perseguição à igreja, era um tempo de perseguição ao povo do Senhor. E nesse tempo de perseguição, lá está João, aquele homem íntimo, o discípulo do Senhor, um servo que Deus ali separou, escolheu. Mas agora esse momento que ele está passando é um momento de dor, é um momento de perseguição, que ele é deixado a uma ilha para morrer só, deixar lá desamparado. Era uma forma de castigar pessoas daquele tempo. E os romanos agora perseguindo, colocando, achando uma forma de perseguir João, leva para a ilha de
Patmos e lá deixa. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto o inimigo acha que está passando por cima de um povo que é de Deus e selado pelo Senhor, na verdade está começando uma nova história que Deus vai fazer. Assim é João já pensando: acabou aqui, muitos já foram mesmo, muitos já foram perseguidos e mortos, também acabou aqui. Mas a Bíblia diz que não, que algo vai chamar a atenção dele logo atrás, e João vai virar para olhar, e ele vai ver que é um resplendor de luz diferente. Ele olha e tem algumas visões ali que ele percebe, não é um homem comum. Eu estou te dizendo que ele está numa ilha, desamparado, deixado para morrer ali, para ali ficar. É uma forma de castigar. Mas enquanto o homem estava ali perseguindo João, a Bíblia diz que num desses momentos, João olha para trás e começa a ver um tipo de uma forma de um ser humano, e que o resplendor da luz é enorme, é forte, é algo diferente. Ele vai olhar, vai ver diferenças ali, que ele vai olhar e falar que vê 7 candeeiros, 7 estrelas na mão, e que de repente aquele ser começa a falar com ele, ele começa a entender, é a presença do Todo-Poderoso, que vai olhar para ele e vai falar: João, a partir de agora, tudo que eu te disser, você vai escrever. Para que você entenda melhor, João, essas 7 estrelas é 7 tipos de igrejas que eu quero que você escreve. Uma delas você vai dizer isso, isso e aquilo, para outra também isso, e vai chegar numa dessas que ele vai falar para a igreja de Laodiceia, que foi o que a gente leu. E João ali naquele momento de dor, de desamparo, a Bíblia diz que ele começa a escrever. E sabe o que chama a atenção? Que nesse momento de dor, o que a gente quer é um socorro. Não é momento, vamos falar na nossa linguagem humana, não é momento que a gente quer ser usado, não. É momento que a gente quer ver alguém ser usado para nos abençoar. E quem é servo entende o que eu estou dizendo. Não é momento agora, você está desamparado, humanamente falando, no pensamento não é momento de eu ser usado, Senhor, não é momento de eu escrever, não. Já que o Senhor apareceu aqui, o Senhor podia me tirar dessa situação. Mas João, amados, não disse nada disso, mas pelo contrário, João se posicionou de uma forma, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala que eu te escuto, fala que eu estou ouvindo, fala que eu estou aqui para escrever, fala, Senhor, que eu estou pronto para te servir. Mas ele estava na dor, pastor, sim, mas ele estava pronto para servir o Senhor. Estava na dor, estava na luta, mas estava pronto, dizendo: Senhor, é o Senhor quem manda. Eu já entendi que é a tua presença que fala comigo. E Deus começa a falar, ele escrevendo. E ele foi escrevendo, e num desses momentos Deus vai falar para ele: ó, chegou a hora da igreja de Laodiceia. E diz para aquela igreja que aquela igreja se coloca numa posição de morno, não é quente nem frio. Para que você entenda melhor, amados, uma das 7 igrejas da Ásia, essa de Laodiceia, era uma igreja que no tempo era uma igreja que tinha prosperado, vamos dizer melhor, enriquecido, humanamente falando. A igreja de Laodiceia, para que você entenda para onde nós queremos mais chegar, que o Senhor mais quer chegar, naquele tempo, fisicamente era riquíssima. O que eu posso te dizer é como se fosse nos dias de hoje, e se fosse uma igreja totalmente diferente, as paredes, ou seja, nos melhores, vamos dizer, os melhores materiais, o altar em destaque, os melhores materiais feitos, as cadeiras, as melhores poltronas. Se fosse nos dias de hoje, naquele tempo a igreja de Laodiceia tinha enriquecido fisicamente demais, de certa forma, que aquela igreja já anunciava: nada tem nos faltado, nada tem faltado para nós. E a Bíblia diz que eles enriqueciam fisicamente, mas espiritualmente eles estavam cada vez mais pobres. E fisicamente, eu vou te dizer novamente, que fisicamente eles enriqueciam e prosperavam, e nada fisicamente faltava. A situação financeira da igreja de Laodiceia era uma situação enorme, grande, boa. Tudo que eles precisavam fisicamente tinha. Mas o Senhor começa a dizer: João, escreve aí para aquela igreja lá da Ásia de Laodiceia, que aquela eu preciso falar com eles, que é uma igreja que está morna. Eu preciso falar para eles que eu ouvi
eles dizer que nada tem faltado, que tem enriquecido e tudo que eles querem fisicamente eles têm comprado. João, mas alerta eles, João, que fisicamente eu também tenho visto, está enriquecendo fisicamente, mas espiritualmente eu já estou falando. Aquela igreja tem muito tempo. Era Deus dizendo: João, fala para eles lá que o meu Espírito Santo faz tempo que não desce naquele templo, faz tempo que não desce naquele lugar. E Deus vai falando e João escrevendo, e Deus falando, fala para eles que eles têm colocado numa posição morna. Oh, aleluia. Uma posição que fisicamente tem enriquecido e não tem sentido nada, falta fisicamente, e eles estão deixando de buscar a minha presença. É como se Deus estivesse dizendo: eles têm falhado. Me desculpa a expressão, mas é uma forma que a gente entende melhor, me perdoa. Mas eles tinham relaxado na fé. Ele já não buscava mais como buscava antes. Sabe o maior prazer de ir à igreja de Laodiceia, pelo que a palavra diz, é de que era bom sentar naquela poltrona, o ar condicionado, se fosse no dia de hoje falando, para você entender melhor, não deixava transpirar, suar, ficar cansativo. Era bom de ir porque era maior conforto, a melhor recepção, a melhor cadeira para sentar, o melhor lugar de ali estar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não descia mais naquele lugar. A presença de Deus já faltava ali muito. Aleluia. Sabe o que chama atenção, amados? A palavra é dura quando escreve para a igreja de Laodiceia, mas quando já fala o anjo da igreja, começa no altar. E o que Deus já estava dizendo, a igreja de Laodiceia tem começado pelo altar. A frieza tem tomado conta, a frieza tem passado pela minha igreja. A frieza lá tem sido grande o prazer de ir, é somente ir, sentar, ser a melhor recepção, porque um lugar é um dos melhores fisicamente para estar, mas espiritualmente já não era mais como no começo, já não era mais como a prática do primeiro amor. E Deus falava: João, alerta eles, porque eu disciplino quem eu amo, João. É como se ele estivesse dizendo: João, fala para eles, é porque eu amo e eu estou dando um recado. Amando requebias, amando que fala para eles, João, que a igreja de Laodiceia tem se enriquecido e tem dito que nada tem faltado. Mas fala para eles que eu tenho visto que tem faltado tudo. A minha presença já não está mais ali, o meu espírito já não se encontra mais lá. Oh, aleluias. Mas quando a gente vê Deus falando, é porque Deus queria alertar, é porque Deus estava chamando a atenção e dizendo para aquela igreja: sai da mesmice, levanta-te a tua cabeça. Era Deus dizendo para aquela igreja: ei, não deixa as coisas do mundo ficar te atraindo, te levando, e daqui a pouco só se torna como um visitante na casa do Senhor. Mas já não é mais aquele adorador, aquela adoradora de antes. Já não sente mais a presença do Espírito Santo, já não sente mais prazer de louvar. Enquanto a igreja adora, enquanto a igreja louva, é como se Deus estivesse dizendo assim: João, fala para a igreja lá do céu, eu tenho visto, aleluias, que já não é mais uma adoração, mas é um passatempo para ver o culto e não faltar o culto daquele tempo. Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando, amados, é como a igreja de Laodiceia tivesse, não na verdade tendo um culto, mas uma palestra, algo talvez vazio, algo somente de palavras, algo que somente aquela igreja riquíssima financeiramente, não faltava nada financeiramente para eles, e eles já estavam anunciando. A igreja de Laodiceia era aquela que saía lá fora e falava: nossa igreja é melhor, o nosso templo é o melhor, nosso salão é o melhor que a gente tem, ó, e não tem faltado nada. E Deus observando aquilo, e por causa daquele conforto físico, foi causando conforto também espiritual, a mesmice, e foi deixando. E Deus falava: João, eu preciso te usar, eu sei que é um tempo ruim para ti, mas eu preciso ainda te usar nesse tempo ruim,
ruim, nesse tempo de luta seu, nesse tempo de tribulação, eu ainda quero te usar. João permanece. João estava ali dizendo: Senhor, eis-me aqui. E Deus manda eu dizer nessa noite: quantos não quer se posicionar num tempo de tribulação? Quantos não quer se posicionar enquanto está na ilha de Patmos, num tempo de esquecimento, num tempo de prova? Pastor, mas só não sabe o que é que eu tenho passado, só não sabe da luta, da tribulação. Mas Deus sabe, e Ele não olha tempo para chamar. Ele não olha tempo, igreja, para tocar no mais profundo. Ele não olha tempo para levantar. Ele não olha tempo para usar. Mas Ele chama, porque independente do tempo, quem cuida é Ele. Estou na tribulação, buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai tirar essa tribulação. Vai passar esse tempo ruim, vai passar esse tempo de dor, vai passar esse tempo de luta. Deus falava: João, fala para eles, conta, escreve para eles, João, que eu tenho visto. Na verdade não está da forma que eu agrado, João, mas diz para eles que eu estou à porta e bato, aleluias. E aquele que abrir, eu vou entrar, cear com ele, e ele vai cear comigo. Sabe o que Deus estava falando? Eu quero um relacionamento com a minha igreja de Laodiceia, de uma forma profunda, de uma forma que eles me deixem entrar, porque Deus não invade, igreja. Era Deus dizendo ali: João, fala para eles abrir a porta, porque eu estou batendo. É como Deus estiver dizendo assim: eu não vou invadir, mas eu quero um lugar. Abre a porta que eu entro. Dá um lugar, fala para eles, João, que se eles derem lugar eu entro, e aí eu tomo a direção. Igreja, nos momentos piores da vida do crente e de mais facilidade de endurecer o coração, no tempo da tribulação. E é no tempo que o diabo mais se levanta dizendo: você está nessa luta, tá vendo? Foi só você ir para a igreja, foi só você buscar o Senhor, tá vendo? Foi para que você está fazendo essa campanha? Foi só começar a campanha pela tua família ou pela tua casa, e você está passando isso. Para a luta. E no tempo de perseguição espiritual, é um tempo de luta para o crente, é um tempo de batalha, é um tempo de dor, porque a luta espiritual só sabe quem está passando, somente. E Deus manda eu dizer nessa noite como Ele tem visto. Cantorebias. Que chegaram pessoas aqui nessa noite, tu não tem falado com ninguém, mas eu sei do que tu tem enfrentado, eu sei do que tu tem passado, aleluia. Eu sei das noites que tu chora, eu sei das madrugadas que é guerra, mas eu tô contigo. Não deixa mornar, não deixa esfriar, eu sou contigo, diz o Senhor. Só quem crê glorifica a Ele, aleluia. Deus ali falava com aquela igreja. Sabe, às vezes, quando muitos lêem essa palavra, a gente quer ficar apegado somente às broncas que Deus deu. Sabe, mas nessa noite Deus chamava a minha atenção para essa palavra. E Deus chamou muito, eu sei que é pesado. Quando Deus falou para a igreja, eu disse: eu estou ponto de colocar para fora essa igreja. Mas o que mais chama a atenção é Deus lá embaixo dizendo assim: fala para a igreja de Laodiceia que eu disciplino só quem eu amo. É Deus dizendo assim: ó, eu não deixei de te amar. Ainda que tu tenha passado num vale de frieza, ainda que o crente tem dias, tem tempo que dá aquela vacilada e a gente esfria e não quer orar como orava antes, uma dificuldade tremenda de buscar o Senhor, uma dificuldade tremenda de fazer aquilo que a gente fazia antes tão bem, de entrar pro quarto, fechar a porta, como no Evangelho de Mateus diz, e falar com o pai ali, não dá vontade de sair mais, e ali a gente chorava com ele, contava pra ele, entrava ali um gatinho, mas saía daquele quarto um leão de forte. Fisicamente, me desculpa a expressão, a gente podia estar acabado, pode estar acabado fisicamente, cabisbaixo, mas quando entramos no íntimo com Jesus, tudo transforma.
Deus levanta, Deus fortalece. E o que Deus tem feito e tem falado com nós cristãos nos últimos tempos é isso: não deixe esfriar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não deixe esfriar o teu ministério, não deixe esfriar o teu chamado, a unção. Mas adore, adore e adore. Continue exaltando, engrandecendo o nome dele. Ainda que o diabo está falando assim, não, para. Ainda que o diabo está falando assim, ó, mas você está no conforto físico. Diga para ele: eu posso estar no físico, mas não quero estar no espiritual. No espiritual eu quero estar sendo sacudido por Jesus. Se eu adorei bem, se eu esforcei e adorei bem no culto passado, eu quero adorar melhor nesse. Eu quero entregar mais para o Senhor. Quando acabar o culto, eu nem sei a roupa que nem o pastor estava, nem lembro, porque só olhei para Deus, só para o Senhor. Oh, aleluias. É forte, amados, mas é as 7 cartas que Deus ali escrevia. E num desses momentos falava com Laodiceia, dizendo: volta, volta ao primeiro amor, volta, porque é isso que eu estou à porta e bato. E diz para eles, João, que se eles abrirem, eu entro, ceio com eles. É Deus dizendo assim: ó, eu marquei um momento. Quando você tem algo para resolver, nem sempre é só resolver, mas sempre se prepara um jantar, não é? Quando você precisa discutir algo, você prepara um almoço. Quando você quer ir para estar no seu almoço, na janta, na festividade que você preparou, você não chama inimigo, você chama o amigo que você ama. Você chama aquele que ama. E o que Jesus estava dizendo: eu vou entrar e quero cear, eu quero preparar um banquete com eles. Era Deus dizendo assim para eles, João, em outras palavras que você entenda melhor, João, fala para eles que eu quero entrar e preparar um banquete para aquele que um dia estava quente e agora está morno. Eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ela. É Deus dizendo assim: eu preciso ter um diálogo, só eu e ele, só eu e ela, no desejo que ele está de parar, no desejo que ela está de desistir. Eu preciso ter um diálogo com aquela igreja. Deus estava dizendo para mostrar que ele estava vendo, que ele estava observando, que ele estava olhando para aquela igreja e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Aleluias. Tem crente que abre o coração nessa noite, tem crente que abre, que você tem um banquete com o Espírito de Deus nessa noite, que você possa sentir a presença dele como nunca sentiu antes, que você possa ser batizado pelo Espírito Santo novamente, que você possa ser batizado pela primeira vez, não sei, mas que haja uma aliança, que haja que haja um renovo, que haja um queimar de Deus dentro de ti, que haja uma chama dentro do teu coração, e que você esteja olhando para o Senhor hoje dizendo: não sei a forma que você chegou aqui, mas que você possa estar olhando para o Senhor e dizendo assim: Pai, eu abro meu coração para ti, eu dou lugar para o Senhor. Eu sei que está cheio de crente com propósito aqui na casa. Eu digo isso da parte do Senhor. Sei que está cheio de crente jovem com chamado do Senhor. Oh, aleluias. Propósito de Deus para cumprir na tua vida, propósito de Deus para cumprir na tua caminhada. Eu sei, o Senhor diz: entrou pessoas aqui nessa noite que tem raiz cristã. Tem alguém orando por ti, tem alguém clamando pela tua vida, tem alguém orando em teu favor. E o Senhor diz: olha, eu te conheço. Canto rebias. E Deus está dizendo: eu não esqueci de ti. Aleluias. Para encerrar, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele diz ao vencedor. Quando vê Deus olhando para a igreja de Laodiceia naquele tempo, disciplinando de tal forma aquela igreja, é porque Deus quer fazer isso aqui com eles, fazer eles vencedor. Mas esse vencedor não é um vencedor terreno aqui não, amados, das obras terrenas não, é da batalha espiritual mesmo.
Era Deus dizendo assim: eu quero te fazer um crente vencedor, que sei que você tem vontade de parar, de desistir, de largar tudo, de largar a casa, de largar tudo, de parar de orar, de deixar de ser crente, de cancelar tudo. Eu vi, mas você não fez. Deu vontade, mas não parou. Quis desistir, mas não desistiu. Quis chorar, chorou, mas não deixou a presença do Senhor. É isso que Deus quer falar com os vencedores no final dessa caminhada, desse caminho que é estreito, apertado, que Ele vai entregar a coroa da vida e vai dizer: você venceu. Eu sei que você passou, eu sei quanto vai as lutas. E eu olhar para ti, amado, será tanta cicatriz que a gente vai chegar lá. Será tantas marcas que a igreja do Senhor vai chegar lá. Mas eu vou dizer novamente que eu tanto falo aqui, que a própria palavra diz: chega lá faltando pedaço, mas não vai para o inferno com o corpo inteiro. Não vai. Pastor, não tem manchas nenhuma. Fulano tem mancha, é tão fácil. Pro fulano parece, é tão fácil que eu sei, que a gente fala. Asaf falou também disse: por pouco, olhando para os ímpios, eu largava minha fé. Que eu olhava para ele, Senhor, e resmungava com o Senhor, que é tão fácil para aqueles que não querem nem ouvir o seu nome. Fala ou não fala, crente? Vamos ser sinceros. Tem tempo, amados, que tudo vira e o nosso eu invade nós, e a luta é constante, e a gente olha para essa dificuldade e fala: por que é tão difícil buscar o Senhor? Por que tanta batalha? Por que tanta luta? Mas Deus sabe de todas as batalhas, de todas as lutas, e sabe o tempo certo de dar vitória. Tem coisas, amados, que a gente só está na presença de Deus hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. A gente só está na presença de Deus hoje por causa de um deserto lá atrás. Bonança, a gente nunca aprendeu nada com a bonança. A bonança é tempo de glorificar e dizer: Pai, glória a Deus que eu saí da prova e entrei na bonança. Mas daqui a pouco prepara, porque a vida do crente é assim. Já vem uma tempestade, já vem outra luta, e assim sucessivamente. E eu quero te dizer, se fosse só bonança, nenhum pastor estava aqui. A igreja estaria fechada hoje. Por quê, pastor? Porque somos seres humanos. Nós somos seres humanos, e o Pai conhece muito bem nós. Nós somos difíceis, nós somos filhos e ainda lutamos. Não estamos só num plano espiritual, ainda estamos também num plano carnal que luta e bate em nós. E nossa, Jesus, tem dias que dói a vontade do plano carnal de desistir, de parar, de sentir o peso, de dizer: Pai, será que eu consigo agora? Pai, por que isso? Entenda uma coisa, igreja, o que eu vou te dizer é profético da parte do Senhor. Tem lutas aí que vai te levar para uma intimidade com Deus. Porque tem momentos, eu já disse isso aqui, tem momentos que não é tempo de dizer: Pai, tira a luta. É tempo de dizer: Pai, me dá ombros fortes para me chegar até no final dela. Porque tem lutas, quantos de nós pode testemunhar isso nessa noite? Olhar que a gente passou uma luta lá atrás, que a gente aprendeu demais nela, a gente foi aperfeiçoado nela. Foi na fraqueza, e a Bíblia diz isso: na fraqueza que se aperfeiçoou o poder do Senhor. Você entendeu que o mistério na vida do crente é somente no deserto? É na ilha de Patmos que acontece o maior mistério. Que a gente está pensando: socorro é agora. Não, primeiro eu ainda vou te usar, diz o Senhor. Primeiro eu ainda tenho um propósito contigo. Primeiro eu vou fazer. Primeiro é você, depois que eu alcanço o resto da casa. Primeiro o papo é contigo, depois que eu vou lá no lar, vou na casa. E quantas vezes a gente entende isso, que eu não posso querer para alguém o que ainda eu não quis para mim? Quem consegue entender nessa noite para encerrar? Eu preciso querer que Deus ainda entre no meu coração e queime, e acende a chama, e me envolva na vontade de adorar, que não seja mais um simples culto, que não seja mais uma simples vida à igreja, porque estamos no final dos tempos, igreja. Jesus está voltando, aleluia. A gente precisa despertar e adorar o Senhor. Tem adoradores na casa? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos louvar? Glória a Deus, é de Deus, viu? Ele já ia chamar no nome de Jesus. Igreja, à noite você entregar para o Senhor a tua vida antes de ir para casa. À noite você meditar nessa palavra. Que muitas das vezes a gente quer olhar só para o puxão de orelha de Jesus.
Mas o mais interessante, sim, olhar, claro. Mas é que Jesus lá embaixo estava dizendo assim: eu amo a igreja de Laodiceia. Fala para eles abrir a porta, eu entro e eu quero cear com eles. Eu quero mudar a história deles. É Deus dizendo: em tempos difíceis, Deus também sabe de todas as coisas. Tem tempos difíceis que está passando para que se cumpra a promessa de Deus, para que se cumpra o propósito que Deus tem na tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento, fale com Deus agora. Dá lugar para o Senhor, nós queremos orar por ti antes de ir para casa. Enquanto o servo do Senhor, Alisson, estará adorando o Senhor, tenha liberdade com Deus aí em nome de Jesus. Oh, aleluias. Dá lugar, esquece o irmão que está do teu lado. Esquece tudo agora. Deus te trouxe aqui para primeira casa. Tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o forte do Senhor. Dá do Senhor Jesus, igreja. Dá lugar no teu coração para Ele. Calma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o Deus jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz-me O inimigo não vai conseguir te parar, igreja. do alto, mas dá lugar, deixa eu sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens quentes em chuvas de bênçãos. Ouçadas, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. E te adorar é o que sustenta-me. De pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Te adorar é o que sustenta.
posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar. Eu sou teu pai. Não preciso de formalidade. Ele quer intimidade, intimidade. Ele quer intimidade com o pai. É só chamar. Pode adorar como adorava antes. Não é sobre isso. Sejam cheios, sejam batizados, renovados. Que a glória de Deus toma a casa, que a glória de Deus toma a tua vida, que a presença de Deus toma o teu coração, que a unção dele passa. Pode falar com ele, pode chorar. Deus chegou num tempo de maldade, chegou um tempo que Deus fala no mais profundo, chegou um tempo que Deus tem trazido a ti boas novas. É um novo tempo para a tua casa, é um novo tempo para a tua vida, é um novo tempo para o teu ministério. Ele está buscando intimidade. Faz aliança com ele, renova aí, deixa a glória dele, deixa a presença dele. E no mais profundo, o rancando rebase, deixa a glória dele descer, deixa a presença dele descer. Adore, aleluia. Se é o tempo de curar, tempo de sarar as feridas da alma. Chegou o tempo de Deus na tua vida, chegou o tempo do Senhor sobre a tua casa, chegou o tempo do Espírito de sarar as feridas da alma. Chegou o tempo de renovo. Chegou o tempo de renovo para o teu ministério. Necessário é que Deus com seu poder. Chegou o tempo de renovo para ti. Eu separei esse tempo, eu escolhi esse tempo. Eu vi quando o inimigo quis tirar a tua fé, eu vi quando o inimigo quis cessar o teu chamado, eu vi quando o inimigo falou contigo: para. Deus sarar agora a tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Receba vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo em sua vida. Deus derramará em ti vinho novo em odres novos, vinho novo em odres novos. Se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas.
Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, aleluia, esse lugar. deixa a chuva molhar, Derrama a chuva de bênção, encharcar, encharcar esta Derrama, terra derrama, seca. Derrama um sol da tua glória. Deixa a água descer, Aleluia. deixa a chuva molhar, Recebe, igreja. encharcar, Fale em novas encharcar línguas. esta terra seca. Receba dons. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Aleluias. Oh, aleluias. Abra suas mãos na posição de que recebe algo do Senhor. Abra suas mãos na posição de que recebe do Senhor. Canto rebaixo, amando rebaixo, canta lava cheiras. Renovo. Você que entrou sentindo vazio, seja livre. Que transborde a presença do Espírito Santo. Ele é o Senhor do avivamento, o renovo. Aleluias. Oh, aleluias. Você tem liberdade para adorar a igreja. A verdade é que existe um mistério. Tem liberdade para exaltar o Senhor. Uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Olha o Senhor falando contigo. Tem alguém que esteve ao teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Com as suas mãos ainda abertas, toma posse de tudo que Deus te entregou nessa noite. Toma posse de tudo que o Senhor te entregou. Você está voltando para casa farto das maravilhas do Senhor, da presença dEle, cheios do Espírito. É, Jesus, Tu és santo, e sobre a Tua igreja, Deus, esteja a Tua presença todos os dias. Que jamais, Senhor, a gente venha chegar como num tempo daquele da igreja de Laodiceia, que pensava que não faltava nada, mas faltava a Tua presença. Que na verdade, Senhor, pode faltar tudo, mas não falte o Senhor.
não falte o teu Espírito, que não falte a tua graça, que não falte a tua presença. Canta lá, balaste. Tu já és rico da presença de Deus. Pode estar te faltando alguma coisa terrena, mas se não está faltando a presença de Deus, não falta nada, igreja. Ele é santo, Ele é poderoso. Toma posse sobre a tua vida, fecha suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Glorifica bem forte com as palmas o nome de Jesus. Bem forte para a glória a Deus. Abre os seus olhos, respira fundo em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja. Quem está voltando para casa, abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Que jamais falte a presença de Deus na tua vida, na tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer o Senhor, mais uma vez agradecer. Que Deus abençoe a família do irmão Iga Laila, né? Que trouxe a criança e apresentou. Que Deus continue sustentando, abençoando vocês cada dia mais. Irmão Alisson, um instrumento na mão do Senhor, né, amada igreja? Instrumento na mão de Deus, e as portas estão sempre abertas. Sabendo que o Senhor veio tão pertinho aqui, a gente não aproveitou, né? Mas Deus prepara tudo, né? Glória a Deus. Voltará mais vezes, né, irmão, para adorar a gente, amém? Que Deus continue abençoando, honrando o ministério do Senhor cada dia mais. Os visitantes que vieram nessa noite para a honra e glória do Senhor. Deus não te trouxe aqui nessa noite por acaso. Guarde essa palavra no teu coração e Deus fará muito mais em nome de Jesus, amém? Vamos para casa abençoado, pega tudo nas suas mãos. Vamos agradecer o Senhor em nome do Senhor Jesus. Lembrando, terça-feira, vem buscar as maravilhas do Senhor, amada igreja. Onde estaremos aqui com os obreiros, servos do Senhor, na direção, né, dos obreiros. É das obreiras, das varoas ou dos varões, essa terra? Das varoas? Erge? Eita glória, amém, né? Terça agora eu cuido na direção das varoas, estaremos aqui junto com elas, né? Adorando o Senhor Jesus, amém? Quinta-feira, mais um dia de campanha, é o 9º dia, né? A gente está em 12 quintas-feiras de libertação na família. Tem sido guerra, mas eu tenho algo para te dizer: Deus está dando vitória. Ainda que tem dias que você pensa que está pesado, pastor, lutar para a família, Deus está dando vitória, Ele vai continuar honrando, amém? É o 9º dia, vai estar aqui com a gente o pastor Onésio, né? O pastor Onésio da Ministério Pentecostes vai estar aqui ministrando a palavra das nossas vidas, abençoado em nome de Jesus. Quarta-feira Deus me levou até lá, juntamente com alguns obreiros, para ministrar lá, e já tinha um convite, né, do servo do Senhor para ele, nós só confirmou, ele vai estar aqui ministrando a palavra na quinta-feira, abençoando as nossas vidas, amém? Vamos para casa abençoado, levando tudo para o céu em nome de Jesus. Pai, eu louvo o Senhor e te agradeço, levo o teu povo para casa em paz, em segurança. Receba também, Senhor, os donativos. Se alguém porventura nessa noite está devolvendo um dízimo, está ofertando, cumprindo talvez até mesmo um voto, Pai, que o Senhor Deus receba, prospera eles cada dia mais, derramando toda sorte de bênção. Da mesma forma, Senhor, se tem alguém nessa noite que está buscando, Senhor, uma porta aberta, abre as portas, Senhor, e que no nome de Jesus não venha faltar nada nos celeiros da tua igreja, mas pelo contrário, que venha ter sobrando para eles abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Envia o socorro, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe e prospera a tua igreja cada dia mais. Leva eles em paz, segurança, dá a eles uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir uma das suas mãos. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém, amados. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor para esse irmão que está ao teu lado. Diga para ele: até terça, até quinta, vão com Deus. Deus abençoe toda a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Está encerrado, amados, em nome de Jesus. Passageiro, mas tua palavra